Alô, meu amigo, alô, minha amiga. Finalmente a gente vai terminar a nossa sequência de vídeos criando essa planilha para controle financeiro e orçamentário pessoal. Então, nessa planilha que a gente está criando, a gente não só olha para o passado, mas a gente planeja o futuro. Então, essa aí é a importância de a gente ter um controle não só financeiro, mas também orçamentário, é se planejar. Então, neste vídeo a gente vai criar a planilha final, onde a gente vai fazer um relatório de comparação entre o orçado e o executado, para que a gente possa ver se está faltando recursos, se está sobrando recursos, e aí a gente possa ter essa análise gerencial das nossas finanças. Então fica aqui comigo. Então vamos lá, passar para a nossa última planilha, nosso último relatório. Não se esquece de deixar seu like, ajuda aí a gente a ganhar relevância, faz um comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar ligado nas notificações e vamos continuar aqui. Então, para a nossa última tabela, a gente vai fazer o seguinte, eu vou de novo copiar minhas categorias, deixa eu voltar aqui. As categorias que a gente já conhece, desde salário bruto até outras despesas. Não vou usar saldo inicial e transferência, não vou usar não, tá? Então, vou aqui em execução, vou colocar aqui minhas categorias, título, categorias, e aqui eu quero o seguinte, ó, eu quero 3 colunas apenas, orçado, executado e saldo. Eu quero saber se eu executei, ou seja, se eu realmente gastei menos do que esperava, se eu ganhei mais do que esperava e o que é que quanto está sobrando ou quanto está faltando. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Nesse relatório aqui, eu quero ele um pouco mais resumido do que os que a gente fez anteriormente. Então eu vou usar aqui, ó, data de referência. E eu vou usar aqui, ó, o início do mês, tá? O início do mês como referência. Eu vou digitar nesse campinho aqui, eu vou fazer digitado mesmo, para ficar bem simples, a data do mês que eu quero analisar. Então, eu quero analisar agora o 1º de janeiro, o mês de janeiro, né? Só que aí, para que a gente possa facilitar nossos cálculos aqui, a gente vai usar sempre a data do início do mês, porque é a data que eu estou usando lá na minha tabela de orçamento. Se você voltar aí o vídeo, você vai ver que na tabela de orçamento a gente usou o início do mês como referência. Então, aqui eu também vou usar o início do mês como referência. E agora, para poder achar... aqui no final, deixa eu colocar aqui, ó, total. Pronto, aqui eu vou colocar em negrito, aqui eu vou colocar em negrito. Ok. Então, para a gente achar o valor orçado para a categoria salário bruto, depois o valor orçado para o desconto de salário, depois o valor orçado para a receita, tudo nessa data aqui de referência, eu vou novamente usar soma C, soma Cs. Soma Cs, no plural. Por quê? Porque eu tenho mais de um argumento para poder analisar, que é a data e o salário bruto. Só que a função aqui vai ficar mais fácil do que a que a gente fez no vídeo passado. Eu vou usar aqui, porque como eu não vou arrastar isso aqui data a data, né? Eu só estou referenciando uma data, então eu não vou precisar ficar usando fórmulas, travando aqui as fórmulas. Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, ó, soma Cs. Qual é o intervalo de soma? Qual é a coluna que eu quero somar? Eu quero que... Aqui eu estou na coluna do orçado, né? Então, logicamente, isso aí está vindo da tabela de orçamento e na coluna valor. Essa coluna aqui, ó, valor. Qual é o meu intervalo, meu primeiro critério que eu quero utilizar? Meu primeiro critério é justamente a categoria, que também vai vir lá da tabela orçamento na coluna categoria. Qual é o critério que eu quero usar para comparar com a coluna de categoria? É esse aqui, ó. Só vou referenciar aqui o A5 e, como segundo critério, eu quero lá do orçamento a data. E aí eu vou comparar a data com quem? Com essa data aqui. E aí eu vou travar... Opa, peraí. Eu vou travar aqui tanto a coluna quanto a linha, que vai ser a minha data de referência. Pronto, fechei. Acabou. Resolvido. Agora eu vou puxar para baixo. Claro que aqui para cartões eu vou ter que fazer um ajuste, né? No cartões eu vou usar soma C. Aí lá na coluna de dívidas, o meu primeiro argumento é o meu intervalo que eu vou querer comparar com o critério, né? Que é categoria. Categoria, fecho categoria. Aí agora, meu critério é... Nesse caso aqui, ó, nem vou usar categoria não, porque a minha única categoria é cartões. Nesse caso aqui, ó, o meu único critério é dívidas, data de vencimento não, né? É aquela coluna que eu criei de fim do mês. Fim do mês vai ser meu critério. E eu vou utilizar, ó, também o fim do mês dessa
célula aqui, que é a minha célula, a minha data de referência. Não vou precisar travar, porque eu não vou copiar essa coluna aqui, essa fórmula de cartões nem para cima nem para baixo. E vou, como intervalo de soma, é dívida na coluna valor. Então, isso aqui você já está careca de saber que a gente já fez até mais complexo nos cálculos anteriores. Então, deixa eu ver o que é que está faltando aqui. Ah, sim, faltou o zero. Que esse zero também a gente já discutiu de onde é que ele vem. Tá bom? Então, perceba que ficou zero aqui, mas por quê? Porque em janeiro realmente eu não tenho dados de cartão de crédito. Se eu alterar o mês aqui para fevereiro, ó, ele já está atualizado aqui, tá bom? Então, ele vai dar um anúnciozinho aqui, eu posso ignorar esse erro, porque na verdade não tem erro nenhum. Então, a parte do orçado já está resolvido. Agora vamos para o executado. Aí no executado vamos fazer assim, vamos usar... E aí eu vou acelerar um pouquinho aqui porque a gente já viu exaustivamente essas funções aqui. Vamos usar um soma Cs e meu intervalo de soma vai ser lá na tabela de fluxo de caixa e eu quero, na tabela fluxo de caixa, a coluna de valor. Qual é meu primeiro intervalo de critério? Ou seja, qual é a primeira coluna que eu quero comparar com o meu critério? É justamente a categoria. Então eu vou fluxo de caixa, categoria, que eu quero comparar com quem? Eu quero comparar com, nesse caso aqui, salário bruto. E agora, vamos para o meu segundo intervalo. Meu segundo intervalo é o fluxo de caixa data. Só que aqui, ó, a data, eu vou fazer duas comparações. Por quê? Porque, olha só, lá na minha tabela de fluxo de caixa, eu tenho lançamentos em todas as datas, em diversas datas. E o meu critério nesta tabela aqui é essa data que eu lancei no começo do mês, essa data que está aqui, ó. Então, se eu comparar esta data aqui com as várias datas dos lançamentos lá na tabela de fluxo de caixa, então não vai bater, vai ter vários lançamentos lá, eu só vou conseguir puxar os lançamentos que por coincidência estiverem nessa mesma data aqui. Então, para poder fazer isso, eu tenho que criar um intervalo de datas para que eu possa somar nessa coluna aqui tudo aquilo que vindo lá da tabela de fluxo de caixa esteja desde o primeiro dia até o último dia desse mês que eu tiver selecionado aqui em cima. Nesse caso aqui eu estou agora em janeiro, então eu quero puxar tudo que esteja a partir desta data aqui, 1º de janeiro, até o último dia, ou seja, o final do mês de janeiro. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer uma comparação entre, eu quero as datas que sejam maiores ou iguais a essa daqui, 1º de janeiro, e que sejam também menores ou iguais ao final de janeiro, que é 31 de janeiro, só que eu não posso informar o dia certo, porque tem mês que termina em 28, tem mês que termina em 29, tem mês que termina em 30 e 31. Então eu tenho que dizer que eu quero que for maior ou igual que essa data aqui, que é a primeira data do mês, menor ou igual à data do final do mês. Então como é que eu faço isso? Eu estou dizendo que lá na coluna fluxo de caixa, eu vou usar dois argumentos de comparação, dois critérios de comparação. O primeiro é que seja maior ou igual a esta data aqui. E aí eu vou travar essa data aqui, tá? Porque quando eu puxar essa fórmula para baixo, eu quero que a referência fique travada. E aí você vai dizer assim, John, o que é essas aspas aqui, que significa isso? Olha, na soma cis, eu sei que é estranho, mas nessa função soma cis, se você quiser colocar um argumento maior que ou menor que, você tem que usar ele dentro de aspas, como se ele fosse um texto, como se fosse uma string. Ora, se você está usando uma string, você termina tendo que usar o operador e comercial para poder concatenar essa sua string aqui, esse seu texto, com uma referência de célula ou com uma função. Então, realmente é estranho, mas é assim que essa função funciona. Você precisa colocar esse maior ou igual aqui dentro de aspas, tá bom? Então, esse aqui é o meu primeiro argumento, onde eu quero que a minha data seja maior ou igual a essa data aqui. E o segundo, eu quero, de novo, que meu fluxo de caixa, a tabela fluxo de caixa na coluna data, seja menor ou igual, aí eu tenho que usar o e comercial, a o fim do mês disso aqui. E aí o zero a gente já viu antes, porque eu vou usar um zero aqui. Então vamos ver lá se funcionou. Ora, deixa eu copiar aqui para baixo. Deixa eu ver o que é que deu de errado aqui. Ah, sim, eu tenho que travar também aqui, ó, o B1, travar essa referência aqui.
Travei. Vamos lá. Pronto, ok. Esses que estão zerados aqui é porque realmente eu não fiz lançamentos ainda nessas categorias. Só que aí em cartões, ó, eu nem vou ter que diferenciar cartões aqui, porque lá no fluxo de caixa eu já posso fazer os lançamentos dos cartões. E o saldo, basicamente, vai ser o executado menos o orçado. Então eu vou puxar aqui para baixo. Vou fazer o total aqui, que é nada mais é do que a soma disso tudo aqui. E vou fazer a formatação como a gente já fez nas aulas anteriores. Pronto. Então agora, deixa eu só fazer o seguinte, deixa eu só fazer alguns lançamentos aqui, lá no fluxo de caixa. Eu vou copiar da minha outra tabela alguns lançamentos só para a gente ver ela funcionando, tá? Então, deixa eu pegar aqui os lançamentos de outros meses. Vou lançar, copiar e colar aqui. E agora, como eu tenho tabelas dinâmicas, é sempre bom vir aqui ó, em dados e atualizar, sempre que eu fizer alguma alteração. E ali na minha tabela de execução, eu posso mudar os meus meses, né? Eu estou em 1º de janeiro, agora eu posso mudar para fevereiro. E à medida em que eu mudar os meses aqui, eu vou ter meus valores atualizados. E realmente eu não tenho nenhum valor lançado como transporte, diversos cartões. Deixa eu lançar alguma coisa aqui. Opa, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Tem algumas colunas aqui que ficaram zoadas. Pronto, deixa eu lançar alguma coisa aqui em vez de mercado. Como eu copiei e colei, eu perdi. Eu tenho que digitar aqui. Eu perdi meu drop down porque eu copiei e colei coisa aqui. Diversos. Deixa eu ver aqui em moradia em fevereiro. Aqui eu vou colocar doações. Só para a gente ver o funcionamento aqui em outras rubricas também, tá? Atualizar. Fevereiro. Ó, já tem lançamentos aqui em diversos. Então, aí tá a comparação entre o orçado e o executado. Então, nesse mês aqui, ó, em fevereiro, eu tinha planejado ganhar 4.400, mas ganhei 2.500. Opa, tive um saldo positivo de 100. No desconto de salários, eu esperava ter descontado 700, mas descontou 1.200. Opa, me ferrei aqui. Então, a gente consegue fazer essa comparação entre o orçado e o executado. Nesse caso aqui, ó, moradia, eu planejava gastar 700. Realmente gastei 700, não me sobra nada. Mas nos cartões, ó, eu planejava pagar 69,70, mas eu não paguei ainda. Então, eu ainda estou com 69,70, que em tese está no meu bolso. Só que aí tem que ter cuidado, porque talvez eu não paguei ainda, mas eu tenho a pagar. Então, a gente consegue fazer essa análise gerencial, essa análise do que eu estou planejando versus o que eu estou fazendo. Então, essa visão orçamentária das dívidas, do controle dos cartões, isso aí tem um poder muito grande para a gente poder se preparar para o futuro. Então, essa aqui é a planilha que eu queria passar para você. E aí, logicamente, você, com o tempo, vai pegar prática aqui, vai ver melhorias. Então, se tiver melhorias que você encontrar, que você acha que vão contribuir, não só na melhoria do funcionamento da planilha, mas também do ponto de vista gerencial, de como a gente pode usar isso aqui melhor no nosso dia a dia, deixa um comentário aqui embaixo que vai ser importante. Talvez aquilo que você achar importante vai ajudar a vida de outros. Talvez a dúvida que você tiver também é a dúvida de outros. E aí, junto, a gente vai conseguindo solucionar. Então, não esquece do seu like, de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos. Um abraço e até o próximo vídeo.